Jesus. Eu queria partilhar com vocês hoje sobre uma palavra da Bíblia muito conhecida de todos nós, né? Creio eu. Que é a passagem dos 10 leprosos, onde os 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer. Eu queria que você se atentasse comigo a alguns pontos sobre essa palavra bíblica. O primeiro ponto é o seguinte: eram 10 homens. E o costume dizia, a tradição dizia que quando se havia acontecido algum milagre, eles precisavam ir até o templo para certificar o milagre, né? Então, era necessário que se retornasse até o templo, que se fosse até o templo para que o sacerdote visse e comprovasse, desse a comprovação daquele milagre. Então, quando aqueles 10 homens foram curados, né, o que eles foram fazer? Eles foram até o templo se certificar, né, comprovar, demonstrar o milagre. E no meio daqueles homens, apenas um, voltou para agradecer. E esse homem, curiosamente, era samaritano. O samaritano não se relacionava bem com o povo judeu. Não se relacionava bem. E o samaritano foi o único que soube reconhecer. Por que eu tô falando isso para vocês? Aqueles outros se preocuparam com a lei, se preocuparam com aquilo que era documento determinado. A lei dizia que eu preciso ir até o templo, eu preciso comprovar o milagre, ok. Mas eles não se preocuparam a dar o crédito realmente àquele que tinha feito o milagre. Eles foram até para se dar a certificação, mas não tiveram a graça de retornar e agradecer aquele que foi o autor do milagre. E o outro que era samaritano, aquele que não tinha nenhum bom relacionamento com os judeus, que teoricamente era o que mais improvável, foi o único que teve a sensibilidade de voltar e ter um coração agradecido e render realmente glória a quem era de direito. Essa palavra me leva a pensar um pouco quantas vezes nós, em nossa vida, estamos mais preocupados com a lei do que com a graça. A gente está preocupado em cumprir propósitos determinados por homens e a gente esquece que é a glória de Deus. Não que a gente não deva estar debaixo de uma obediência, porque a obediência também é fruto da graça e a gente precisa ser obediente, que quando nós somos obedientes, nós agradamos ao coração de Deus. Tudo tem hierarquia nessa vida e a gente precisa ser obediente. Isso é um princípio que a gente tem que ter no coração, seja essa hierarquia qual for. E ainda que se tenha esse princípio da obediência, nós precisamos reconhecer quem é o autor que faz as coisas. Quantas e quantas vezes a gente está na igreja servindo a Deus não por amor, mas por obrigação, para cumprir ordens, para cumprir preceitos, para cumprir metas que homens estipularam. Mas o meu coração não está lá, então eu vou lá, faço a comprovação, mas eu não rendo meu coração àquele que faz o milagre na minha vida todos os dias, que me coloca de manhã. É válido a tua entrega ao templo, é válido a sua ida lá, se você não rende seu coração, se você não tem capacidade de voltar a sua vida para Ele? De que vale tudo isso? De que vale as idas à igreja se aquilo não muda você por dentro, se aquilo não faz você se voltar realmente para o autor da sua vida, o autor daquele que muda e transforma tudo? De nada vale. Ele que tem realizado milagres nas nossas vidas todos os dias e a gente não tem dobrado nosso coração para Ele, para render glórias e agradecer. Eu fico pensando quantas vezes nós não somos esses que não voltaram. Apesar da gente estar dentro da igreja, porque eles foram pro templo. Mas eles não estavam com o Senhor. A gente corre um sério risco de estar no templo e não estar com o Senhor. Porque a gente está mais obrigado a cumprir preceito do que se voltar para Ele. Quantos de nós caminhamos há anos dentro da igreja, mas não somos convertidos de verdade? Nós somos convencidos de uma verdade religiosa. Mas o nosso coração não foi transformado pelo amor. O nosso coração ainda é um coração endurecido. A gente não é uma pessoa murmurenta, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que é arrogante, prepotente. E você está lá dentro do templo. Mas eu sou servo, mas eu caminho, mas eu vou para a missa, eu sou de pastoral, eu sou de movimento, grandes coisas.
Se o seu coração não for rendido a Ele, grandes coisas, amado. Não adianta a gente estar no templo atrás de Deus se o nosso coração não está lá. Porque Jesus não estava lá no templo, não. Isso é algo que leva a pensar. Às vezes a gente está pregando o Senhor dentro da igreja, vivendo uma vida falsa, de máscara, e Ele nem está lá. Porque aquilo que você faz não é verdadeiro. Uma vez eu li uma coisa que me chamou muita atenção, que dizia assim, hoje olhando para algumas igrejas, olha que forte, eu me lembro da frase, quando as mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus, que falava, levaram o mestre. Para onde levaram o meu Senhor? Olha que triste isso. De você entrar dentro da igreja e você dizer, para onde levaram o meu Senhor? Porque ali não está o Senhor. Porque muitas das vezes a gente está ali servindo a Deus, mas a gente não está servindo a Deus, a gente está servindo ao homem. A gente não está vivendo pela graça, a gente está vivendo pela lei. E a lei e a graça, elas têm que andar juntas. Hoje é necessário que a gente reveja como está os nossos olhos e a nossa obediência a Deus. O nosso coração, será que tem voltado a Deus ou será que a gente tem estado buscando cargos dentro da igreja, buscando posição, buscando reconhecimento de homens? E o nosso coração não está ali. Não vale. O Senhor vai falar como diz naquela palavra, né? Eu não te conheço. Senhor, mas eu estive na sua casa, eu estive no templo, eu não te conheço. Isso é triste. Isso é triste. Então, que a gente tenha a humildade de como aquele samaritano que, improvável, mas tinha um coração tão mais reto do que aqueles que se diziam firmes na fé, né? E quantas vezes são assim? A gente se acha, às vezes, tão melhor porque a gente está numa igreja e, às vezes, os de fora são tão melhor do que nós. Porque o que define a nossa integridade diante de Deus não é um título religioso. Porque uma religião que não converte o nosso coração não vale de nada. Então, que a gente possa ter uma humildade no coração de saber voltar a nossa vida para Ele. Não é em troca de cargos, de salário, nem de cumprir somente leis. Se eu não dobrar o meu coração e minha vida diante dEle, não vale nada. Que a gente possa voltar para agradecer sempre a esse Deus. Mais que qualquer coisa, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono. Ele é o mestre. E se eu estou fazendo algo para Deus, eu tenho que fazer para Deus com todo o meu coração, com toda a minha vida. Senão, não vale nada. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima.